Rezar uma Ave Maria pelo pregador, para a pregação e pelos que ouvem, para que Nossa Senhora abençoe as palavras da pregação, que nos ajude a pregar a verdade, essa boa semente que é o trigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, caríssimos fiéis, Nosso Senhor hoje nos propõe uma parábola, a parábola do pai de família que semeou o trigo no seu campo. E depois fala daqueles que dormiram. Quem são esses que dormiram? Dormiram significa aqui duas coisas. Dormiram são a morte dos apóstolos. Enquanto, porém, os homens dormiam, veio o inimigo e semeou o joio entre o trigo e retirou-se. É a morte dos apóstolos, é a morte de São Pio X, é a morte de um bom pastor. E então é o pastor que não é zeloso, pastor que não presta atenção e deixa o inimigo introduzir-se no meio dos católicos, no meio da Santa Igreja Católica. Quem semeou a boa semente foi o Verbo, nosso Senhor Jesus Cristo, que semeou a semente e confiou essa missão para ser continuada pelos apóstolos. Mas os apóstolos morreram. Vieram outros que eram muito bons, mas morreram também. Veio São Pio X, que era bom, mas faleceu também. E depois houve pastores que não foram zelosos, que deixaram o joio se introduzir dentro da igreja. E esse joio, quem são? Que é esse joio? Esse joio são três categorias de pessoas. A primeira categoria são os maus católicos. Os maus católicos são um joio dentro da igreja, porque eles representam a palha do milho. A palha tem a mesma raiz que o milho. A palha cresce da mesma raiz, que é a fé católica. Mas a palha não serve para nada. A palha é jogada fora e queimada. O que importa é o milho. O milho são os bons católicos e a palha são os maus católicos. Deus queimará os maus católicos, a palha, e guardará o milho. Mas esse joio significa também os cismáticos. Cismáticos também têm a mesma raiz que o milho, nascem da mesma planta, mas depois se separam. Aqueles fiapinhos que tem no milho, não sei se vocês conhecem, tem os fiapinhos no milho ou no trigo que acabam caindo. São aqueles que nasceram da mesma semente, mas que não fazem parte, acabam se separando por falta de caridade, falta de amor fraterno, falta de amor de Deus, falta de amor sobrenatural. Mesmo tendo a fé, eles se separam da igreja. Foi o caso dos ortodoxos, foi o caso de todos aqueles que acabaram se separando da igreja pelo cisma. E depois tem o joio propriamente dito, melhor dizendo. O joio é uma planta diferente do milho, parece com o milho, mas não é milho. Se a gente planta eucalipto, quando elas são pequenininhas, mudas, tem diversos tipos de eucalipto, mas quando elas são pequenininhas não se distingue. Tem o eucalipto branco, tem o vermelho, só quando cresce que a gente vê qual é um, qual é outro. Quem botou a semente sabe, porque é ele que botou a semente. Então a pessoa que vai fazer a sementeira dos eucaliptos, ele sabe de onde veio a semente. Então ele sabe onde é que estão os vermelhos e os brancos. Mas quem não sabe, quem vai lá e que junta tudo aquilo e leva para casa, ele não sabe. Mas quando cresce, como no Evangelho de hoje, quando cresce, aparece quem é um, quem é outro. Então os anjos perguntam ao Nosso Senhor: quereis que nós vamos e arranquemos esse joio, porque isso é um mal? É um mal, porque esse inimigo, que eles perguntam, mas quem é que semeou o joio? E o pai de família responde: foi o inimigo. Enquanto os homens dormiam, enquanto os pastores vacilavam, foi o inimigo lá e semeou o joio. E depois ele foi embora, escondido. É o demônio, esse inimigo. O inimigo é o demônio e aqueles que se unem ao demônio.
E então Deus diz, não, deixe crescer primeiro, e quando tiver crescido, vier o tempo da ceifa, então recolheremos primeiro o joio, o amarraremos e o queimaremos. Primeiro serão separados, ceifados os maus, serão atados para mostrar que os penas do inferno são penas eternas. A pessoa está amarrada, não pode se escapar, porque um homem que está amarrado, algemado, ele não tem como escapar, porque ele está preso. E a prisão do inferno é uma prisão eterna. Aqui alguns conseguem ainda dar um jeito, escapam de algumas prisões, como se sabe, mas da prisão do inferno não, estarão atados para a eternidade. Então eles serão atados, depois serão queimados. E quanto aos bons, diz Nosso Senhor, congregai-os, sinal da harmonia. Uma congregação é uma união de pessoas. Nosso Senhor utiliza o termo congregai-os. E fica essa concórdia que haverá entre os bons, que serão reunidos no céu. Depois, ponha-os no meu celeiro. O celeiro é o lugar de uma tranquilidade eterna. É a casa do Pai, da qual não sairão jamais os justos. O que nós devemos tirar como conclusão? Uma das conclusões que podemos tirar dessa parábola é que a gente não deve misturar o joio com o trigo. Isso é obra do demônio. É o demônio que mistura o joio com o trigo, porque foi ele que veio à noite para lançar essa semente maldita do joio e estragar o campo do Senhor. Deus não arranca imediatamente esse joio, porque Deus, na sua sabedoria, sabe tirar o bem do mal. Mas esse joio é um mal, é evidente que é um mal, pois quem o fez foi o demônio. E da nossa parte, nós não devemos participar desse mal. Ao contrário, São Paulo diz, tirai o mal do meio de vós. São Bento diz que um monge que se comporta mal, a gente deve adverti-lo, uma vez, 2 vezes, devemos puni-lo, devemos dar punições cada vez maiores. Mas se ele se obstina no seu mal, ele deve ser expulso do mosteiro. Por quê? Porque a gente não deve guardar o joio junto com o trigo. Essa mistura é um grande mal. Por que o Concílio Vaticano II acabou sendo um desastre? Porque ali estava misturado o joio com o trigo. O joio era os progressistas, o cardeal Suanense, por exemplo, o cardeal Liénard, o cardeal, tantos desses cardeais, Alfrink, uns cardeais que a gente conhece, dos nomes um pouco estranhos, mas são cardeais que aqueles que conhecem a história do concílio sabem quem são. São teólogos e bispos que eram profundamente impregnados de modernismo. São Pio X já havia condenado o modernismo no início do século XX. Ele havia excomungado 5 ou 6 modernistas. Ele havia afastado dos seminários, do cargo de professor, os professores mais modernistas. Mas São Pio X morreu, veio outros papas menos vigilantes do que ele, e os progressistas foram criando força. E quando João XXIII reuniu o concílio, havia uma forte organização dos modernistas. E esse joio misturado com o trigo fez com que o concílio foi um desastre. O maior desastre da história da Igreja desde a sua fundação, diz Dom Lefebvre. O maior desastre da história da Igreja desde a sua fundação. Olha, quando conhece um pouquinho da história da Igreja e pesa essas palavras, a gente começa a se perguntar, será que eu conheço bem esse desastre? Eu tenho que conhecer um pouco melhor o que aconteceu? É uma catástrofe muito maior do que aquela que aconteceu aqui em Friburgo, há 1 ano e meio atrás, 2 anos. Muito maior, pior que a Segunda Guerra Mundial, porque é uma catástrofe espiritual. As guerras matam o corpo, as heresias matam as almas. As guerras nos privam dessa vida temporal, que de qualquer maneira terminará. A heresia nos priva da vida eterna, que nunca terminará. Alguém que vai para o inferno nunca mais sairá. Ele está lá para sempre. A heresia mata as almas. E se o mundo moderno vai mal,
é sobretudo por causa do Concílio Vaticano II, no qual o joio acabou dominando sobre o trigo. O joio impregnou esse concílio de tal maneira que esse concílio fez com que as instituições católicas ficassem por terra. Logo após o concílio, 10.000 padres abandonaram o sacerdócio para se casarem. As ordens religiosas todas ficaram impregnadas de modernismo. As vocações caíram a tal ponto que a média dos padres na França atualmente, os padres que não são da tradição, a média, se eu não me engano, ela oscila entre 60 a 70 anos, a média de idade dos padres. Por quê? Porque novas gerações não querem ser padres. Com esses seminários de hoje, eles nem sabem mais o que é ser padre, para que se é padre, porque foi deturpada a noção de sacrifício. E nós podemos ler no Eclesiástico umas palavras bem impressionantes que nos dão a entender melhor. A Sagrada Escritura não há nada melhor que a Sagrada Escritura para nos mostrar a gravidade do mal. Isto é o que há de pior entre tudo o que se passa debaixo do sol, diz o livro do Eclesiastes. Sucederem a todos as mesmas coisas. A todos as mesmas coisas. Isto é, de conviverem os bons e os maus. E os bons e os maus passarem pelas mesmas coisas. Não que Deus seja ruim, que Deus o permita, ao contrário, há uma sabedoria. Mas para o católico, para o homem comum, isso é uma grande tentação. E um salmo diz, eu vi a paz dos maus, eu fiquei abalado. Eu vi a paz dos maus e eu fiquei abalado. Cuidado para não nos abalarmos com o progresso dos maus, com a vida talvez bem-sucedida de um protestante, de alguém que era católico e mudou para protestantismo e se deu bem no seu comércio. Alguém pode dizer, por que eu também não viro protestante? Quem sabe se o meu comércio não vai melhorar? Então o Eclesiástico diz, isto é o que há de pior entre tudo que se passa debaixo do sol. Sucederem a todos as mesmas coisas. Daqui vem que não só os corações dos filhos dos homens se enchem de malícia e de desprezo durante sua vida, mas também depois disto serão conduzidos à habitação dos mortos. Não invejemos os maus, não invejemos o joio, não invejemos aqueles que levam uma vida que vai de par com o mundo moderno. O mundo moderno tem suas armadilhas, seus atrativos, e as almas que dizem, não, o mundo moderno virou progressista, e olha o que está acontecendo. Os aviões saem na hora, os ônibus saem na hora, tem gente se enriquecendo e que é progressista, tem gente que depois que entrou na maçonaria, o comércio dele subiu, ele encontrou mais clientes. Eu acho que eu devia ser também maçom, porque os maçons se protegem. Então, assim a malícia entrou no coração dos homens. E o desprezo durante a sua vida, mas também depois disto, serão conduzidos à habitação dos mortos, serão conduzidos ao fogo eterno. Juntai a cisânia, amarrai-o em feixes, e os ponham no fogo eterno. Que nós não façamos isso, e que na nossa vida, na nossa família, quantas maneiras há de se juntar ao joio, e que a Igreja tenta proteger a gente. Vou dar alguns exemplos. A Igreja proíbe o casamento de um católico com um protestante. Por quê? Porque está se botando o joio dentro da sua casa. Ela proíbe. E se houver uma situação que a coisa já está muito complicada, porque já se comprometeram e que tem que pedir permissão ao bispo, e o bispo tem que exigir da parte protestante que ela assine um documento e que ela dê a sua palavra de que as crianças serão educadas na religião católica. Mas com tudo isso ela mostra bem que uma moça, que um rapaz, quando pensa em casamento, que ele exclua de maneira definitiva da sua cabeça a possibilidade mesmo de vir a se casar com um não católico. Porque senão você está fazendo o trabalho do demônio.
Você está jogando o joio dentro da sua casa. Você está introduzindo, abrindo uma porta para o demônio, para essa mistura que é má. Essa mistura que é má. As mesmas coisas acontecerão a um e outro. Eles viverão uma mesma vida. E acontecerá que a malícia entrará no coração da parte católica, dos filhos católicos. A igreja não quer a mistura. Ela suporta a mistura, mas não foi ela que fez a mistura. Quem fez a mistura é o demônio. Quem fez a mistura é a heresia. Quem fez a mistura é o liberalismo. Quem fez a mistura é o mundo moderno. Mas o católico tenta não fazer a mistura. A igreja tenta proteger os seus filhos desse contato perverso com o mundo perverso. E então, assim para o casamento, e mesmo se uma pessoa hoje quer casar com um rapaz ou com uma moça, que ele procure saber bem se essa moça tem princípios católicos. Que hoje em dia a palavra católico, antigamente tinha um sentido só. Católico era alguém que cria em tudo que a igreja crê. É alguém que tinha uma moral que a moral ensina. É alguém que procurava, ao menos, ser um mau católico, mas ao menos sabia o que quer ser um bom católico. Hoje nós vivemos um tempo de desorientação diabólica, em que a pessoa que chama-se católica muitas vezes é um grande modernista, é um grande liberal, é uma pessoa, o termo católico hoje significa coisas diferentes. Pode significar alguém que guarda a integridade da fé católica, como pode significar também alguém que não ama e às vezes até odeia a verdade católica e trabalha contra ela. Então sejamos vigiai e orai, dizia Nosso Senhor, vigiai e orai. Vigiai porque os tempos são ruins. Vigiai porque nesta vida nada está seguro e que nós temos que proteger o bem, esse bem que nós recebemos no nosso batismo. Guardar bem essa presença de Nosso Senhor. Dar de comer a quem tem fome, dar de abrigar, dar acolhida, né? Dar vestimento àquele que está nu, dar proteção àquele que está desprotegido. Pois bem, Nosso Senhor está no nosso coração e Ele precisa, é nós que precisamos. Essa é uma forma de comparação. Digamos que Ele precisa ser protegido. Essa presença do Nosso Senhor em nós, essa fé, né? Quando alguém tem uma vela, né? Ele sai aí no tempo, o vento apaga a vela. Assim é a fé do católico. Se ele sai aí no tempo e não a protege, a gente protege um copinho de plástico, uma coisinha assim para proteger a chama, se ele não a protege, ele a perderá. Porque esse mundo perverso faz tudo para apagar a chama da fé no coração dos homens. De tal maneira, isso a tal ponto que está escrito no Evangelho, quando o Filho do Homem vier voltar a este mundo, no dia do julgamento, encontrará ele a fé sobre a terra? Ponto de interrogação. Ponto de interrogação. Por quê? Porque hoje nós temos que tomar muito cuidado. Sempre foi necessário. Mas quanto mais os tempos avançam, nós vemos que os males se multiplicam. E os males se multiplicando, fica só mais difícil guardar a nossa fé. Saibamos protegê-la. E num casamento, na escolha de um parceiro para toda a vida, na escolha de uma escola, na escolha de uma profissão, na escolha de uma ordem religiosa na qual nós queremos entrar, sejamos atentos, sejamos vigilantes, vigilai e orai, para que essa semente do trigo não seja dominada pelo joio que o demônio veio semear nesse mundo para destruir a obra de Nosso Senhor. Sejamos fiéis para que ele não consiga o seu intento e que nós possamos dar glória a Deus pela nossa fidelidade. Com a ajuda da Virgem Maria, assim seja. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.